gente, tudo bem com vocês? Eu sou Nadiessa, ginecologista. Eu sou Luciana Pérez, endocrinologista. E hoje a gente vai trazer um assunto que foi muito pedido nas caixinhas. A gente vai falar tudo sobre todos os tipos de DIU. A gente já teve um episódio sobre contracepção, mas nós sentimos falta e vimos que vocês também estavam sentindo falta de aprofundar um pouquinho sobre o assunto DIU. E para falar sobre isso, nós trouxemos uma convidada maravilhosa. Pela segunda vez no podcast, a primeira a estar pela segunda vez no podcast, gente. Importante, hein, doutora Jéssica Zandoná? Eu tô me sentindo, assim, ó, famosa, importante, por ser a primeira, está sendo VIP, repetida. amiga, VIPésima. Na terceira, a gente muda a abertura do programa e colocamos uma música, então, que tu vai escolher, tá? Adivinha o que eu vou escolher? Pagode. O pagode. Menos pagode. é mais. Gente, a Jéssica é ginecologista, vocês já conhecem ela, mas a gente vai apresentar de novo. Ela é professora da medicina da UPF, alô Passo Fundo, né? Todo mundo nos assistindo. E é aí, tá, né, um especialista, tá trabalhando bastante também com a área de sexualidade. Bem-vinda, Jessi. Obrigada, gurias. Obrigada pelo convite. Sério, é uma honra imensa estar aqui e ainda mais falando sobre um assunto que é o nosso dia a dia lá no consultório, que é falar sobre DIU. E nós queremos agradecer a Libresse, que é a nossa patrocinadora, que está proporcionando que assuntos como esse cheguem no Brasil inteiro. Muito obrigada, Libresse. Repetimos em todos os episódios que é uma marca que compartilha dos mesmos ideais que a gente acredita de inclusão, educação, ensino. Então, tem tudo a ver com o nosso programa. Foi por isso que a gente aceitou essa parceiraça aí ao nosso lado nessa, né, grande missão que é levar informação. Então, obrigada, Libresse. E eu quero começar te perguntando, então, para a galera que não sabe, explica um pouco assim, quais são os DIUs disponíveis, tá? Então, um breve resumo sobre quais são os DIUs disponíveis hoje no Brasil. Perfeito. Então, hoje a gente divide os DIUs em dois grupos. Os DIUs hormonais e os DIUs não hormonais. Dentro do grupo dos DIUs hormonais, no Brasil, a gente tem dois tipos disponíveis, que é o Cailina e o Mirena. Fora do Brasil, a gente tem mais dois, que é o Skyla e o Lileta. Isso. E nos DIUs não hormonais, a gente vai ter os DIUs de cobre ou DIUs de cobre com prata. Perfeito. Então, a doutora Jéssica aqui explicou que vocês podem escolher entre DIUs hormonais e não hormonais e que nós temos basicamente, então, 4 tipos disponíveis no Brasil, ok? E a gente tá falando o nome comercial, mas a gente não tem conflito de interesse nenhum, tá? É só para vocês Sim. se situarem do que a gente tá falando. Como nós não somos patrocinadas por nenhuma indústria, nenhum laboratório, nem nada da indústria, a gente se sente aqui confortável em falar nomes comerciais, tá? Perfeito. E eu quero te fazer uma pergunta, Nádia, assim... A gente vê muito mito a respeito da inserção de DIUs, tá? Já falamos alguns até no episódio de adolescência, Isso. a gente falou sobre o mito de não poder ser inserido um DIU em pacientes virgens. E hoje eu gostaria que tu falasse, então, quais são as reais contraindicações ao uso do DIU. São poucas, né? A Jessi vai me ajudar aí, mas, né, para vocês se situarem, quais são as reais contraindicações? Alguma distorção da cavidade uterina. Então, se eu tenho um útero com alguma má formação, ou se eu tenho um mioma que está distorcendo ali a minha cavidade endometrial, eu não posso colocar o DIU, né? Distorção de cavidade uterina. Segunda contraindicação, se eu tenho um sangramento anormal que ainda não foi avaliado. Por quê? Porque a gente tem que excluir que seja alguma causa anatômica ali distorcendo endométrio ou até, em algumas situações, neoplasia, câncer de endométrio, tá? Alergia ao cobre, pensando em DIU de cobre, que é super rara de acontecer, não é comum. Que mais, Jéssica, de absoluta gravidez? Gravidez e se for um DIU hormonal, câncer de mama. Isso, Né? Histórico perfeito. pessoal de câncer de mama, que fique bem claro. Isso. Infecção última, infecção dentro do útero, então doença inflamatória pélvica, também é uma contraindicação absoluta. Essas são as que a gente bate aí o martelo. Existem várias outras que não são contraindicações, mas que o mito popular acredita que sejam. Por exemplo, nunca tive filhos. Que mais, gurias? Adolescente, virgindade, né? Então, tudo isso não é contraindicação. Vocês podem inserir DIU com essas outras condições. Tá? Perfeito. E vamos começar falando do DIU de cobre e o cobre mais prata, tá? Jéssica, o que te faz optar por um ou por outro? Existe isso ou meio que tanto faz? Bom, esse é um grande mito e uma polêmica, né? Porque até pouco tempo atrás
se tinham poucos dados relacionados à diferença entre o DIU de cobre e o DIU de prata. Para começar, que não existe DIU de prata, tá? Que fique bem claro. A gente tem... ambos são DIUs de cobre, sendo que o DIU de cobre com prata, ele só tem um fiozinho de prata ao redor desse cobre, que vai evitar a degradação desse cobre, e o objetivo disso seria reduzir os principais efeitos colaterais dos DIUs não hormonais, que é sangramento e cólica excessiva. O que se mostrou na realidade? O que os estudos, o que a ciência nos fala? Até pouco tempo atrás, não se tinha nenhum estudo que colocava um contra o outro no mesmo estudo dentro de um ambiente controlado. Se usava dados do DIU de cobre, dados do DIU de cobre com prata e se dizia que potencialmente o DIU de cobre com prata traria menos sangramento e menos cólica. Bom, isso era o dado que a gente tinha, ou seja, esses DIUs aparentemente são iguais. Ano passado, saiu um estudo indiano que comparou DIUs de cobre contra 3 modelos de DIU de cobre com prata. E esse estudo mostrou que os DIUs de cobre com prata teriam um menor sangramento, não menos cólica, mas menos sangramento. Só que qual que é a ressalva aqui, na minha opinião? O método que eles utilizaram para mensurar sangramento foi o que a paciente relatou. Não foi hemoglobina, então não foi subjetivo. Ver anemia, foi um método subjetivo. Então, nesse momento, nos faz pensar que são necessários mais estudos para ver se esse resultado se replica com outros métodos mais objetivos de mensuração. E, por esse motivo, eu não diria assim, vamos colocar DIU de cobre com prata em todo mundo, porque ele sangra menos. Não, acho que isso deve ser individualizado, discutido com cada paciente, até porque o DIU de cobre com prata ele é muito mais caro. Isso que eu ia perguntar, o que está saindo hoje o DIU de cobre e o DIU de cobre com prata? DIU de cobre gratuito no SUS. Tá. Né? Então, todas as pacientes têm direito, se elas quiserem, através do Sistema Único de Saúde, fazer a sua inserção de forma gratuita. Tá, e se ela não quiser fazer no Sistema Único, se ela quiser comprar e te trazer para tu inserir no Em consultório? torno de R$100. R$100 o Tá. dispositivo. Tá, bem mais baratinho. a parte médica, que daí oscila de profissional Sim. para profissional. Claro. E o outro? O outro em torno de R$300, mais Tá. ou menos. Prata com cobre. Ok. Isso. Ok. Eu acho a tua fala super importante, Jé, porque assim, quando saiu esse estudo, eu vi muitas pessoas falando, saiu o que a gente queria, reduz sangramento, vamos indicar. E a gente tem que ter muito cuidado, né, com esses dados e com essas interpretações. É um primeiro dado, tem viés, para quem sabe ler artigo, a gente interpretou, né? A minha opinião é exatamente a mesma que a tua. Então, a gente tem que tomar cuidado. É um primeiro estudo, é uma primeira informação, mas tem as suas limitações e a gente precisa de mais dados para poder recomendar com uma afirmação um pouco maior, com uma segurança um pouco maior dessa informação. Exatamente. Na minha opinião, ambos são excelentes DIUs. Isso. Nenhum é superior ao outro. Então, pensando em DIU não hormonal, eu colocaria eles todos na mesma caixinha. Isso que eu queria saber. Tá tudo meio igual, né? Tudo igual. E um outro ponto, né? O DIU de cobre com prata vale menos. Então, a durabilidade dele é a metade do DIU de cobre tradicional, por exemplo, que é o que a gente tem no SUS, no posto de saúde. Exato. E se a gente pensar até no mini DIU, Isso. ele dura até menos. 3 O anos. mini DIU de cobre com prata dura 3 anos. Isso. Explica para nós, já que tu puxou o mini DIU, o que é o mini DIU, né? E quando a gente indica e para quem? Então, o mini DIU, ele é um DIU que tem um comprimento um pouquinho menor. O objetivo de ter lançado esse DIU menor, talvez seria pensar em menos expulsão, porque expulsão é um medo das pacientes que colocam DIU. E até pensando em pacientes que têm uma cavidade uterina menor. Então, vamos pegar a cavidade uterina aqui. Tem Boa. uma ali. Tem essa aqui. Aham. Vamos pegar a cavidade uterina. Então, a medida entre o orifício cervical externo, que é esse aqui de baixo, até o fundo, é o que a gente utiliza como histerometria, que é a medida da cavidade. Essa medida, na maioria das pacientes, ela tem 6 centímetros, que é o mínimo recomendado para a gente colocar um DIU de qualquer tamanho. Então, uma cavidade de 6 centímetros ou mais suportaria
qualquer tipo de DIU. Hoje, a média da cavidade uterina de pacientes que nunca tiveram filhos, lembrando que pacientes que têm filhos normalmente têm cavidades maiores, é 7,2 centímetros. Então, realmente, caberia qualquer tipo de DIU. A gente tem raras pacientes que vão ter cavidades uterinas menores do que 6 centímetros. Por isso, eu acho que o mini DIU, ele é um DIU que pode ser ofertado, mas em pacientes que têm uma cavidade uterina menos do que 6 centímetros, ou talvez considerar naquela paciente que já expulsou vários DIUs, vamos tentar um outro modelo, lembrando que nós não temos nenhum dado sobre que o mini DIU expulsa mais do que o DIU normal. Mais ou menos, né? E uma outra informação, né, que eu acho que é importante até para quem insere DIU. A gente fala muito sobre esterometria. Sempre que a gente tem uma esterometria, por exemplo, menor do que 5,5, alguns estudos falam, provavelmente tu nem tá na cavidade, porque é muito raro tu ter uma medida menor do que isso. Então, se deu aí na tua esterometria é aquela medida que a gente faz antes da colocação, né, que a Jé falou, menor que 5,5, dá uma olhada com atenção, porque talvez tu nem esteja na cavidade. E maior do que 10, também tem que acender a lanterninha, porque talvez tu tenha perfurado. O que também não é uma coisa, né, tão comum de acontecer, mas que eventualmente pode. E só para fazer um adendo, né? Eu gosto sempre de mostrar a vocês que estão aqui nos assistindo. Por favor, olhem o que é um tamanho de um DIU, tá? Porque eu já vi muitas pacientes terem uma ideia totalmente errada. As pacientes pensam que o DIU é um dispositivo deste tamanho, tá? Isso, gigante, que é uma coisa né? enorme e tal. Guria, sério, pelo amor de Jesus, olhem o tamanho do DIU, tá? É um brinco Isso pequeno. É um DIU. Tá? É um brinco é pequeno. menor que o brinco que eu estou tô usando, usando, tá? Só para vocês saberem. 3 centímetros em média. Maravilhosa. Beleza. Bom, gurias, e ainda falando de modelos diferentes, a gente falou das diferenças dos DIUs não hormonais, a Jé comentou, falando dos modelos hormonais, tá? Diferença entre Mirena e Kailina, Luzinha. Então, gurias, assim, ó, aqui vocês podem ver ambos, tá? A gente sabe que o Kailina, ele é um pouquinho menor do que o Mirena, mas olhem o quanto que é um pouquinho menor. É praticamente igual. Então, vamos dizer que, na prática, não muda muito o tamanho deles. O que, de fato, muda é a quantidade de levonorgestrel, que é o hormônio que contém esse DIU, tá? A gente vai ter 52 miligramas de levonorgestrel no Mirena, enquanto a gente tem só 19,5 no Kailina. Então, o Kailina tem menos da metade da quantidade de hormônio que o Mirena contém. Acho que essa é a principal diferença. A gente vai falar depois dos impactos disso em relação a sangramento, né? Ter mais ou menos hormônio, obviamente, vai impactar em sangramento, assim como impacta na chance dessa paciente vir a deixar de ovular. A maior parte das pacientes que inserem um DIU, elas vão seguir ovulando, né? Mas, obviamente, quem coloca um DIU com mais hormônio tem mais chance de entrar no grupo que pode não ovular do que a paciente que insere um DIU com menos hormônio. Então, tem algumas diferencinhas aí, tá, básicas, mas eu acho que essas são as principais, porque a gente vai falar de sangramento depois. Efeito colateral entre eles, já a diferença dos efeitos colaterais entre Mirena e Kailina, porque isso também é uma coisa que tem se falado muito, né? O Kailina tem menos hormônio, então dá menos efeito colateral. O que a gente pode orientar para as pacientes? Isso é um mito, tá? Não existe diferença entre a taxa de efeitos colaterais entre Mirena e Kailina. Quais são os principais, né, para DIU hormonal, para o pessoal saber? Acne é um dos mais importantes, alopecia, queda de cabelo, sensibilidade mamária, alteração de humor. Porém, qual que é a grande questão? Isso é o que está em bula, mas é muito difícil a gente ter estudos que realmente avaliem a relação causal desses DIUs com esses efeitos colaterais especificamente. Então, a acne, por exemplo, 8 a 15%. Em geral, é aquela paciente que sai de uma pílula. Já ia falar isso.
e Aí vai notar pro muita DIU. Então, ela diferença. vai notar a diferença, porque ela estava com um método que naturalmente iria melhorar a pele dela. Perfeito. Então, ela tinha uma impressão errada de qual era a pele verdadeira. Exatamente. Isso é uma coisa super importante para o aconselhamento pré-DIU, né? Porque não é incomum as pacientes estarem utilizando uma pílula combinada, então com estrogênio e progesterona, e realmente ela tem um efeito positivo na pele, então tá tudo super bem. E aí pula pro DIU, e aí ela diz, nossa, eu coloquei o DIU hormonal E minha e pele piorou. acabou com a minha pele. Não necessariamente é pelo DIU, pode ser só porque tu parou a tua pílula, que era uma medicação que Perfeito. estava melhorando a tua pele. Então a paciente ela precisa estar preparada para aquilo. Quanto melhor preparada para o efeito que pode vir com o uso ou com as mudanças que podem vir com o uso, melhor ela vai lidar. Eu sou a prova viva disso, tá, gurias? Eu troquei recentemente meu método. Olha aí, Tu usava a pílula no nosso outro Eu episódio. usava episódio. pílula combinada e eu coloquei um DIU Mirena em virtude de algumas condições ginecológicas. E até eu tô fazendo um relato no TikTok, Olha um aí. diário, para as pacientes entenderem que eu estava totalmente preparada para esses efeitos colaterais. Perfeito. Sofri da pele, sofri, mas eu estava preparada e aí eu tô lidando muito melhor, né? Essa questão do Muito. aconselhamento é super importante. Muito importante, porque uma coisa é a paciente saber que aquilo pode acontecer. Claro. Outra coisa bem diferente é a paciente ser pega de surpresa, ninguém me falou, se eu soubesse disso eu não teria feito. É isso que não pode acontecer. Exato. E aí, Nadi, vamos seguir nesses dois DIUs, né, Kailina e Mirena. Quando que tu escolhe um em detrimento do outro? Existe isso ou é tudo no mesmo balaio, que nem eu perguntei para a doutora Jéssica aí? Não, existe, tá? Sempre que tiver alguma condição clínica associada, por exemplo, endometriose, síndrome dos ovários policísticos, proteção endometrial para o uso de terapia hormonal ali na menopausa, a gente vai usar a Mirena, tá? Sempre que eu quiser única e exclusivamente ali contracepção, a gente vai utilizar a Kailina. Bem curta e grossa, é isso. Algo a acrescentar, Jéssica? Não, exatamente isso. E para tratamento de sangramento aumentado, né? Que Mirena. o Mirena é o Isso. único que foi realmente estudado e deve ser indicado com esse motivo. Isso. Perfeito. Então, sempre que falar tiver disso condição depois. clínica, Mirena. Quando for exclusivamente contracepção, Kailina, tá? E o que tu vê, Jéssica? Tu vê Kailina dando menos efeitos colaterais na vida real do que o Mirena? A Tem mesma estudo? coisa. Não tem estudo que mostre diferença e na vida real é a mesma coisa. Fala pra nós, só pra gente finalizar, então, os DIUs hormonais, tá? Eles têm um tempo de durabilidade diferente. Quanto tempo dura cada um? Bom, em bula, no Brasil, Mirena e Kailina têm a mesma duração, 5 anos. Porém, temos alguns estudos que mostraram a extensão do uso do Mirena para até 8 anos. E esses estudos de extensão, eles não mostraram uma redução da eficácia, nem um aumento de efeitos adversos, principalmente relacionado a padrão de sangramento. Por isso, já foi aprovado nos Estados Unidos, inclusive isso já está em bula pelo FDA, o uso até 8 anos do Mirena com o único objetivo de contracepção. Quando a gente pensa em tratamento de patologias ginecológicas, esse uso ainda não foi aprovado para estender a 8 anos. E no Brasil ainda a bula segue 5 anos, mas com um potencial muito grande de ser aprovado pela nossa Anvisa. E aí vocês vão perguntar, né? Tá, mas Nadi, abre aspas, bugou minha cabeça, porque vocês acabaram de falar que para contracepção é Kailina e que o Mirena seria para o tratamento das condições clínicas. Mas a gente tem muita paciente com contracepção exclusiva que utiliza Mirena. Por quê? Porque o Kailina não é tão antigo assim no jovem. Brasil, é jovem, né? Então o Mirena a gente tem há muito mais tempo, tem paciente que usa Mirena há anos e tá adaptada, tem paciente que optou ali, que bateu o pé, quer o Mirena, tá bem, tá tudo certo. Então, pensando em contracepção, a gente pode usar esses 8. No teu dia a dia, tu tem usado ou tu tem trocado com 5? Eu tenho discutido com cada paciente. Eu trago a evidência, mostro o que o FDA aprovou, discuto dentro dos efeitos que ela está sentindo, se ela está assintomática, se ela está bem adaptada, como foi a inserção dela e uma decisão compartilhada, a gente chega à conclusão de trocar com 5
ou manter até 8. Perfeito. Eu também tenho feito a mesma eu coisa com as também. minhas. E a imensa maioria tem optado por manter 8, né? Tendo A da minha, informação. As minhas também. Se 5 já era bom, né, gente? 8 nem Nossa, se fala. corações. Maravilhosas. E Nadinha, fala aí, outro grande mito, né? Quando a gente vai colocar o DIU, a gente precisa fazer algum exame obrigatório antes da inserção? Quando eu dou aula lá para os alunos, eu brinco que o momento mais importante da aula, eu falo assim, quem está dormindo acorda. Então, quem está dormindo aí acorda, tá? Nossa discussão maravilhosa no Congresso Gaúcho de GO agora 2024. A gente participou da mesma mesa e a gente discutiu isso, tá? O que eu preciso para colocar um DIU? O que é obrigatório, inegociável? 3 coisas. Anamnese, exame físico. Anamnese é a conversa com o paciente. É perguntar. Porque se a Luciana, por exemplo, quer colocar um DIU, mas ela tá transando loucamente com risco de gestação, tá sem método. Olha, ela mesmo assim, tá sem método contraceptivo e ela tá com atraso menstrual, cara, eu tenho que pensar que ela pode estar grávida, né? Sim. Então eu não posso colocar. Então, anamnese, tá? Se ela me disser, eu tô com sangramento uterino anormal, tá super volumoso, tô com muita cólica. Opa, eu preciso talvez de um exame complementar antes dessa colocação. Anamnese. Exame físico, para excluir que ela tenha alguma má formação que eu possa identificar no exame físico, às vezes a gente vê 2 colos do útero, um septo vaginal ali, então tem alterações, né? Então, exame físico e uma certeza razoável que ela não está grávida, que pode ser através da minha anamnese. Outro detalhe, no exame físico, detectar se ela não tem alguma infecção sexualmente transmissível ativa, que precise ser tratada Que também, antes da inserção. né, que também muitas vezes tu vai enxergar ali por alguma secreção, alguma DIP, secreção né? saindo do colo do útero ou... Doença inflamatória pélvica, por exemplo, tu examinou ali, ela tá com dor, eu não vou inserir o DIU numa vigência de infecção. Então, repetindo, o que é obrigatório para colocar o DIU? Anamnese, exame físico e certeza razoável de não gestação. Numa paciente assintomática. Não estamos falando de quem tem sangramento aumentado e outras condições. Todo o resto, ecografia transvaginal pré-colocação, preventivo do colo do útero pré-colocação, não é obrigatório. E se a gente começar a colocar isso como obrigatório, a gente vai limitar o acesso, principalmente falando de SUS, que a gente não tem os exames, né, ali muito disponíveis para ontem. Vai demorar e ela vai voltar grávida e tu tá limitando o acesso à contracepção. Então, uma frase que eu gosto muito é: o teu contexto e o que tu tem disponível importa. Tu precisa desburocratizar o sistema para que a paciente tenha fácil acesso à inserção do DIU. Essas coisas que eu falei que são obrigatórias não são da minha cabeça, tá? CDC e OMS. CDC Estados Unidos, OMS Organização Mundial da Saúde. Estados Unidos, reis do processo médico. Então, se tá lá nos critérios deles, a gente pode usar com segurança, são os nossos critérios aqui também. Febrasgo também coloca isso, né, Gé? Exatamente. Algo a acrescentar dessa parte? Não, perfeito. E claro que a individualização conforme o contexto. Bom, se no teu consultório tu faz diferente, tá tudo bem. Agora, o que é a regra absoluta, a gente precisa que tenha muito claro para que muitas pacientes sejam beneficiadas e não voltem grávidas sem planejamento. Isso é super importante. No meu consultório particular, por exemplo, as minhas pacientes têm fácil acesso ao ultrassom. Eu peço. Por quê? Porque o acesso e o contexto é favorável para eu poder fazer isso. Pensando a nível de SUS, eu sempre citei lá no Congresso a experiência de Campo Bom, vou citar aqui de novo. Campo Bom é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul, que tem uma experiência maravilhosa com a inserção de DIU pelo SUS, tá? Primeiro lugar no estado, em número de habitantes ali. O que a gente fez lá em Campo Bom? Trabalhei anos em Campo Bom no SUS. Desburocratizamos o sistema. Então, tudo que não era obrigatório caiu fora para inserção. Isso não significa que eu não vou coletar o citopatológico preventivo da paciente se ela chegou no acesso à saúde. Vai ser coletado como uma oportunidade, mas eu não vou atrasar a colocação do DIU dela porque ela não tem CP em dia. Eco transvaginal, o contexto também importa. Não vamos ser hipócritas, né? Tem cidades no interior, enfim, de vários estados do Brasil que não tem acesso nem a eco para paciente que precisa. Aqui está com dor, aqui está com sangramento. Como é que eu vou pedir eco de rotina pré-DIU para todo mundo? Sim, Sendo que não tem recomendação pelos maiores órgãos do mundo. Então, o contexto importa. Se tu tem um exame acessível, dá para fazer, ok, é o que a gente faz no consultório. Mas para poder facilitar o acesso às mulheres e evitar o que a gente quer, que são as gestações indesejadas, a gente precisa conhecer o básico bem feito e fazer o básico bem feito. Tá? Que são essas 3 coisas que precisam. Então, eu sempre cito isso, tá? Então, vamos falar sobre a inserção do DIU.
Jéssica vai demonstrar aqui para nós ao vivo, porque quem sabe faz ao vivo, como é a inserção do DIU, tá? Para vocês terem uma ideia. E nós vamos falar também, quero que tu comente sobre a necessidade, a gente pode inserir o DIU no consultório, tem que inserir em bloco cirúrgico, tá bom? Perfeito. É um procedimento rápido, né? E um procedimento não burocrático, eu digo. É um procedimento que facilmente a gente pode fazer em consultório. Vamos pegar aqui o nosso DIUzinho. Eu seguro para ti. Pontos importantes. A gente coloca o aparelhinho, o espéculo, que é o aparelho que a gente usa para visualizar o colo uterino. Então, a inserção do DIU ela é uma inserção às cegas. Eu não estou enxergando esta cavidade, que é onde o DIU vai chegar. Vai colocar o aparelhinho, a gente vai colocar um líquidozinho para limpar e vamos pegar o colo do útero com uma pinça que não temos aqui. Ok. Pegamos o útero, colocamos uma reguinha, porque, como a gente falou antes, a gente precisa fazer a esterometria, que é a medida da cavidade uterina, exatamente para eu saber onde que eu vou colocar esse DIU. E aí a gente entra com a reguinha e essa reguinha vai bater lá no fundo. Quando bate lá no fundo, normalmente dá uma cólica. Aí a gente viu, então, aqui que tem 6 centímetros essa cavidade. Eu já sei decor. E aí, quando a gente tem certeza de onde é, a gente coloca o insertor do DIU. O DIU vem dentro desse insertor, a gente solta as asinhas do DIU. Normalmente, esse é o momento que eu fico falando umas bobagens com a paciente para ela se distrair. E aí, quando demos o tempo de abrir as asinhas, a gente vai empurrar esse DIUzinho no fundo e vai retrair o insertor. Isso aqui vale para o DIU hormonal. Vamos largar ele lá dentro da cavidade e aí vai ficar um fiozinho na vagina, o qual a gente vai cortar. Lembrando que o DIU não fica boiando na cavidade, tá, pessoas? Esse DIU, ele fica abraçadinho na cavidade uterina. A cavidade uterina é uma cavidade virtual, ou seja, ela é coladinha e quando a gente coloca algo lá é que ela surge. Então, o DIU não fica boiando, por isso não fiquem fantasiando que esse DIU facilmente desloca, algo que a gente vai falar depois. Exato. E nem também não fiquem pensando que fica essa corda desse tamanho, né? Como a Jéssica falou, vai cortar, vai ficar só um fiozinho para fora, só o necessário para depois ser removido este DIU. Exato. 2 centímetros em média, o fio deve ser cortado, claro, salvo individualizações. E aí já é quando é que bota no bloco, quando é que bota em consultório? Via de regra, no consultório, exatamente por ser um procedimento rápido, não burocrático, tranquilo e com uma dor tolerável. É óbvio que dor é muito pessoal, é muito individual e a gente não tem como dizer e afirmar que uma paciente vai ter dor ou que a outra não vai ter dor. Mas, em geral, é muito tolerável essa dor, é uma cólica semelhante a uma cólica de menstruação, acontece em alguns momentos da inserção. A inserção no bloco cirúrgico, eu acabo reservando, e eu acho que isso deve ser regra, né? Reservando para situações em que o paciente tem um histórico de reação vasovagal, em que reação vasovagal é que a paciente, por um estímulo doloroso, ela vai ter alguns sintomas, como sudorese, vômito, mal-estar. Então, desmaio. E aí, a gente quer evitar isso, já teve em algum outro momento. Ou que a gente tem alguma dificuldade técnica na inserção, uma estenose ali do orifício cervical tá muito apertadinho, que eu precise dilatar e que eu não consiga fazer isso no consultório. Por preferência da paciente, sim, mas a gente tem que lembrar que isso é muito mais oneroso, né? Quando a gente fala em custo, é mais caro, em tempo, demanda mais tempo, e a gente tem um risco que é um pouco maior que o risco que a gente tem no consultório, que é o risco de perfuração uterina. Então, o risco quando a gente faz sedada é um pouco maior de perfurar o útero, que é um risco que é natural para qualquer inserção de DIU, porque a gente acaba perdendo o parâmetro de dor da paciente. Então, o parâmetro de dor da paciente, ela falar o quanto de dor ela está sentindo, talvez seja importante na inserção. E o que mais, assim, tem mais algum risco durante a inserção? Sim, a gente tem o risco de infecção, né? Em torno de 1% das inserções
podem gerar uma infecção uterina. Em geral, essa infecção uterina ela acontece até as primeiras 3 semanas de inserção. E a gente tem o temido risco de expulsão do DIU e deslocamento, né? O terror das pacientes que colocam DIU é: será que o meu DIU vai deslocar? Será que eu vou expulsar esse DIU? Então, esse risco é 1 em cada 20 inserções, então não é um risco comum. Ele é um risco que acontece muito mais no primeiro ano e principalmente nos primeiros 3 meses. Em geral, o deslocamento, a expulsão, ele vai trazer algum sintoma. Pode mudar algum padrão de sangramento, alguma questão de dor. E não é pra gente ficar apavorada, tá? Porque a maioria dos DIUs não vão deslocar, não vão expulsar. Isso. E pegando o gancho do que tu falou, Gé, em relação à infecção, um mito popular também que eu vejo muito é que as pessoas acreditam que ser usuária de DIU, num geral, vai aumentar teu risco de infecção. Não é isso. Aquela história que vocês têm do micro-organismo subindo o fio, fazendo um rapel, indo pra dentro do útero, causando infecção. Não, tá? Esses primeiros 21 dias que a Gé falou é porque a gente vai estar mexendo naquele colo do útero, que pode ter algum micro-organismo ali, e colocando ali para dentro. Passando esses 21 dias, acabou. Volta a população basal pro DIU não hormonal que te cobre. E no DIU hormonal, o risco de infecção é menor. Por quê? Porque o próprio progestagênio do DIU causa uma rolha ali no colo do útero, altera o muco e dificulta a ascensão. Então, essa incidência é até menor passados os 21 dias. Então, só para o pessoal não ficar com medo aí, criando, né, paranoias na cabeça. Perfeito. Eu quero aproveitar, inclusive, a dar aqui meu relato, né? Porque, as duas usuárias... Porque não... porque tu sabe, já que eu botei 2 vezes, tá? O Kalina. E a última vez foi agora com a Nadi. E pela segunda vez eu disse, insere sem anestesia, sem nada. Tipo, e pra mim é muito tranquilo, é muito tolerável, entendeu? Realmente é uma pequena cólica, às vezes muito menor do que eu já senti quando eu era mais jovem. Então... Tu me autoriza a quebrar sigilo do início aqui? Já que tu tá contando? Depende do que tu vai falar. Pode falar, qualquer coisa eu vou te cortar. Do oferecimento da anestesia... Sim, pode. Oferecendo? Que eu te ofereci anestesia. Claro. Eu ofereci bloqueio pra ela no colo, né? Eu disse assim, Luciana Pérez, né? Uma figura. Eu falei assim, tu quer fazer um bloqueiozinho ali, uma anestesiazinha? E ela me olhou bem séria e falou, que anestesia? Claro que não, toca ficha nisso aí, vamos lá que eu tenho um monte de coisa pra fazer. E eu disse, gente, não é possível. E foi super tranquilo, né? A outra vez que eu fiz, eu tinha consulta em meia hora depois. E aí eu falei, Marta, eu não tenho tempo de fazer anestesia, faz agora. Tipo, agora. O meu relato pessoal foi que eu tinha o DIU guardado há meses e eu tinha medo de inserir. Gente, pausa, né? Eu faço isso toda semana. Mas eu tinha medo de inserir, medo de sentir dor. Porque eu tenho muita dor. E aí surgiu um dia que eu tinha 1 hora de intervalo entre o meu consultório e dar aula na universidade durante 3 horas em pé falando. Bati na porta da minha colega, que é minha gineco, de consultório, disse assim, vamos colocar o DIU? E ela falou, vamos. Vamos as duas para a sala de procedimento, eu tremendo com medo. Foi muito melhor do que eu imaginava. Dor bem tolerável, de verdade. Assim, e aí eu gosto de contar esse meu relato, porque óbvio que ele não vai ser igual para todo mundo. Mas ele ajuda a tranquilizar que eu tinha um medo excessivo e que foram cólicas, tipo cólica de menstruação, e até bem menos intensas do que as cólicas que eu tenho de verdade, né? Menos intensa, eu também achei. Vocês sabem que para as minhas ali, claro, né, essa aqui é exceção. Mas ela chegou lá, vamos colocar hoje, nananã. Mas normalmente o que eu sugiro para a paciente? Eu peço para ela cuidar para não ter nada muito importante naquela semana, justamente por essa individualização de não saber como ela vai responder. A imensa maioria é a vida real que vocês estão contando aqui, vai sair plena e faceira e não sentiu nada. Mas para aquela paciente que é um pouquinho mais sensível, que ficou com um pouquinho mais de dor, eu sempre combino, né? Não marca na véspera do TCC, véspera da formatura, se der, eu também. Né? Casamento, formatura, TCC, Enem, vestibular, prova de residência, vai ter, né? Claro, melhor prevenir. Não dá, eu quero colocar, tá bem, tá tudo certo, mas se der para escolher ali é uma recomendação off-label que normalmente eu dou. E Nádia, para aquela paciente que tá daí, de fato, preocupada com a dor, assim, o que a gente pode fazer de analgesia?
analgesia via oral, bloqueio cervical. Fala um pouquinho sobre as opções. Então, temos alguns estudos sobre isso, ainda não é uma recomendação absoluta em todos os guidelines uniformes, mas tem algumas coisas e algumas coisas publicadas que dá para fazer. Então, existem alguns estudos que avaliam, então, algumas medicações analgésicas 1 hora pré-inserção. Eu não vou falar nome comercial aqui para vocês não se automedicarem, mas se estuda algumas classes de medicação, vou dar um exemplo, alguns anti-inflamatórios são estudados como medidas analgésicas 1 hora antes, tá? Eu utilizo no meu consultório, apesar da evidência não ser a melhor do mundo, não ser recomendado de rotina, eu discuto. O que tu faz, Jé? Anti-inflamatório, 45 minutos, 1 hora antes. E bloqueio cervical. A gente tem um documento super legal da FSRH, que eu sempre falo, né? Instituição lá, Europa, fala bastante sobre direito reprodutivo e método contraceptivo em si. E eles têm um documento só sobre medidas para redução da dor pré-inserção ou durante a inserção. E eles colocam essas possibilidades de analgesia pré, citam alguns estudos randomizados ali, colocam a possibilidade de bloqueio, citando inclusive um estudo brasileiro, que é um estudo bem bonito do pessoal de São Paulo, da Proficarol, com bloqueio intracervical, é uma anestesia local no colo do útero, tá? A gente faz 4 pontinhos de anestesia às 12 horas do colo, como se fosse um relógio, 12, 3, 6 e 9. Eu faço bloqueio, ofereço bloqueio para praticamente todas as minhas pacientes que não tiveram filhos e discuto com as demais, porque nuliparidade pode ser um fator de risco para sentir mais dor na hora da colocação. Então, eu sempre ofereço. Eu acabo fazendo bloqueio há muitos anos e tenho uma experiência super boa aí, tá? Coloquei esse estudo esse guideline Vale a Pena do HV para médicas. Tá lá, bem mostradinho. As assinantes As podem. assinantes. E controle? Bom, inserir o DIU, tá? Inserir o DIU no consultório, às cegas, como a doutora Jéssica mostrou. A gente precisa fazer, gurias, depois um controle para ver se esse DIU ficou bem posicionado. Outra coisa que a gente falou lá no congresso, né, Gé? De novo, o contexto importa. Via de regra, os guidelines internacionais e nacionais para segmento da grande população sugerem que se tu examinou o tamanho do fio está adequado com o que tu cortou no momento da inserção e ela não sentiu nenhuma dor mais importante durante a colocação, ela está assintomática, sem sangramento uterino anormal, sem dor, tu poderia acompanhar sim só pelo tamanho do fio. O contexto importa. Nos nossos consultórios, que a gente tem um pouco mais de acesso, ou quem tem ultrassom aí mais disponível, a gente acaba fazendo um ultrassom pós ali para ver se está bem posicionado, não está, como é que ficou. Repito, não é obrigatório, mas na vida real, dependendo do contexto, a gente acaba fazendo. Com certeza, a gente acaba individualizando de acordo com o que nós temos disponível, com disponibilidade financeira, mas que fique bem claro que se você está no SUS, está acompanhando uma paciente que tem DIU e não tem ultrassom disponível, como a gente falou aqui, que é tão difícil, o acompanhamento pode ser feito através do exame físico, olhando o tamanho do fio do DIU ali na vagina, sabendo qual o tamanho que foi cortado. Isso, perfeito. Bom, e falando ainda sobre os DIUs hormonais e os não hormonais também, como é que fica o sangramento depois que a gente coloca? Então, gurias, assim, o DIU não hormonal, o cobre e o cobre prata, em geral, quando a gente vê uma alteração de sangramento, a gente vê um aumento do volume de sangramento. Quer dizer que 100% das mulheres vão ter aumento de volume de sangramento quando colocarem esses tipos de DIU? Não vão ser todas, tá? Mas, em geral, se acontece, acontece isso. Já os DIUs hormonais, acontece o oposto. No geral, a gente vê uma redução do sangramento, que costuma ser de uma monta importante, tá? Vamos mostrar aqui de uma forma lúdica, me alcança aí. Nós temos aqui Que lindo esse! o que acontece, tá? Esse aqui é do Mirena, tá? 52 miligramas de levonorgestrel. Então, aqui era como era o sangramento dessa paciente antes do tratamento e vocês veem quanto que reduziu o sangramento depois de 1 ano de inserção desse DIU. Tá? Então, lembrando que um dos motivos pelos quais algumas pacientes colocam é para realmente reduzir volume de sangramento. Também é importante a gente falar sobre padrão favorável ou padrão desfavorável de sangramento. Doutora Jéssica, explica para a galera o que é isso e o que acontece quando a gente insere um dos DIUs hormonais. Perfeito. Eu acho que esse é um ponto crítico do aconselhamento
pré-inserção de DIU hormonal, que é discutir os padrões de sangramento que podem ser possíveis dentro daquela inserção. Ou seja, proibido prometer para a paciente que ela vai colocar um DIU Mirena, que ela vai colocar um DIU Cailina e ela não vai mais sangrar, porque isso é extremamente frustrante para a paciente que não para de sangrar. Então, a gente fala em 5 padrões de sangramento possíveis, sendo que eu tenho 3 padrões que são favoráveis e 2 padrões que são desfavoráveis. Quais são os padrões favoráveis? A ausência de sangramento, a menorreia que a gente fala, pacientes que sangram eventualmente, ou seja, menos de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a cada 90 dias, a cada, sei lá, sem uma previsibilidade, ou um sangramento mensal, como se fosse uma menstruação, mas num volume muito menor. Os 2 padrões desfavoráveis são aquelas pacientes que têm um sangramento prolongado, ou seja, elas sangram por mais de 7 dias cada vez que elas sangram, ou aquelas pacientes que têm um sangramento frequente, que são aquelas que vão sangrar mais de uma vez no mês, também sem previsibilidade. A gente deixar isso muito claro para as pacientes que vão optar por um DIU hormonal faz com que elas tenham um período de adaptação, com que elas tolerem e que elas tenham uma continuidade do método muito melhor. E isso eu vejo todos os dias no consultório, daquelas pacientes que fui eu que aconselhei, que a gente conversa muito sobre isso antes para que a decisão seja muito certa, do que aquelas pacientes que às vezes inseriram com algum outro profissional que não chegou a conversar sobre esse assunto e elas chegam para mim se queixando do seu padrão de sangramento, sendo que elas não estavam esperando aquilo e lhes foi prometido que não sangraria. Importante a gente dizer que quem insere esses DIUs hormonais, 9 em cada 10 vai ter um padrão de sangramento favorável. Isso. Ou seja, 9 em cada 10 vão notar que realmente, de fato, melhorou o padrão delas, tá? De sangramento. Só uma lá, coitada, não vai notar isso. E às vezes aí vai ser discutido até a remoção desse DIU e troca por outro método, né? A azaradinha, como eu digo, né? Tipo assim, tu tem 90% de chance de ser sortuda. Isso. Tu tem o 1%... não vou falar outra palavra, de ser a azarada. E tá tudo bem. E mesmo assim, Lu, quando tem um padrão desfavorável, a gente precisa discutir que outras alternativas eu tenho e se essas outras alternativas me oferecem uma chance melhor do que eu estou tendo agora. Porque às vezes essa troca, ela é muito ansiosa e às vezes tu vai trocar por um outro método que não vai te dar um padrão melhor que isso. Não, e eu acho que também é importante que toda paciente que coloca DIU, ela saiba que nos primeiros meses ela pode ter um sangramento irregular. Isso é normal e esperado. A gente espera, gurias, quantos meses para dizer assim, bom, esse vai ser teu padrão? Os guidelines falam em 3 a 6 meses, tá? Entendeu? 3 a 6 meses como período de adaptação. Eu sempre oriento assim, olha, o primeiro mês, ignora teu sangramento ali, né? Se for possível. É o mantra. Lembra eu? Lembra eu? Eu sangrei todos os dias do primeiro mês. Eu tô fechando quase 28 todos os dias, tá? Mas eu digo que é o mantra. Nós vamos fazer o mantra. Isso. Vai passar. Vai melhorar. Vai passar. Vai e não melhorar. adianta a gente fazer nada, porque nenhuma estratégia funciona, né? A imensa maioria vai melhorar e vai evoluir para um padrão favorável, que foi o que a gente falou de sangramento. Então, essa orientação de ter um pouquinho de paciência no início funciona para todos os métodos contraceptivos. É um período de adaptação ali, o teu organismo está se adaptando, né? Tu tá te adaptando a um método novo. E um outro ponto que eu queria lembrar, que eu também sempre falo, a gente está falando de métodos reversíveis. Inseriu, passou o tempo, não gostou, isso aqui não é para mim. É igual namoro, termina, tá? A gente termina e vamos lá, segue o baile, vamos discutir outra coisa. É um método reversível. Perfeito. E eu quero aproveitar que a gente está falando, então, de escape, de sangramento não previsível, para apresentar para vocês um produto da Libresse, a nossa patrocinadora. Então, quero que a Nadi mostre para vocês.
Às vezes, para esses sangramentos irregulares, né, Gé, os pacientes falam muito, não querem usar aquele absorvente maior, querem usar um protetor diário mais fininho. Lembrar sempre, tá, gente, de evitar corante, perfume, cheiro. Então, a gente tem os protetores longos aqui, que são bem compridinhos e que servem bem para esses episódios de sangramentos irregulares. A Lu vai abrir aqui para quem está assistindo o vídeo, tá? Eu quero abrir e mostrar para vocês que esse protetor, ele Tem realmente coração. é perfeito para esse tipo de situação de sangramento de escape, né? Que não é Irregulares. não estamos falando de sangramentos volumosos, então estamos falando de sangramento de Pequenininho. escape. Então, ó, o quanto ele é fino e realmente perfeito para essa situação. Mas para esse momento de adaptação, e aí vocês vão perguntar, ai, mas não é para abafar a vulva, não é para usar nada. A gente está falando aqui no momento que a pessoa está com um sangramento e tem pessoas que não vão se adaptar às outras formas de higiene menstrual mais bio, né, disponíveis que a gente tem aí e vão optar pelo uso do protetor. Então a gente trouxe aqui essa opção da nossa apoiadora Libresse. Perfeito. E para fechar o episódio de hoje, eu gostaria de te perguntar, então, Jéssica, se tu tem algum conselho para uma mulher que tá querendo colocar DIU, mas que tá com medo. Perfeito. Bom, era tu, né, na fila do pão. Aqui, Era ó. eu, então assim, eu posso falar com propriedade sobre esse assunto. Gurias, assim, tenham, número um profissional de confiança, um gineco de confiança, onde você possa fazer uma boa consulta de aconselhamento. Conversar sobre prós e contras de cada método, para que tu possa tirar tuas dúvidas, entender como funciona o processo. Acho que sempre que a gente entende todos os passos, o que acontece, é muito mais fácil a gente tomar uma decisão. E aí, como eu falei lá no outro episódio nosso de métodos contraceptivos, método contraceptivo é igual namorado. Não existe o perfeito, a gente avalia as características positivas, as características negativas, coloca na nossa própria balança e analisa se essa é uma decisão legal, feliz, para aquilo que a gente está esperando, né? Problemas a gente sempre vai ter, riscos a gente sempre vai ter, só não tem complicação quem não insere DIU, só não tem risco quem não se arrisca. A gente tem risco de atravessar a rua, a gente tem risco de dirigir, a gente também tem riscos escolhendo um método. Agora, quando a gente sabe o que a gente está enfrentando, é muito mais fácil e óbvio que é um método extremamente seguro, é um método reversível, é um método que tem uma boa aceitabilidade entre as pacientes. Então, se tu discutiu tudo isso com a tua gineco, se sente confortável, escutou o nosso podcast e viu que não é um bicho de 7 cabeças, te joga. Maravilhosa. E eu vou dar umas dicas também finais. O que eu digo para as pacientes, vocês têm que ter acesso à informação. A gente tem um grupo que tem privilégio de poder consultar conosco, né? Pagar uma consulta privada e ter essas informações. Para quem não tem, procurem informações, tá? Tem várias páginas super legais aí, gratuitas na internet, cheias de informações legais sobre DIU. Vou sugerir duas, uma para público leigo e a outra para profissionais de saúde. Profissionais de saúde, Contracepção em Foco, da Prof. Carol Salles, está no Instagram. Várias coisas legais sobre o DIU. E para o público leigo, tem uma página que eu gosto muito, que é o @DIUDecobre do Instagram, da Rafa. Então, assim, também tem muita informação ali gratuita, né, para vocês poderem ter acesso. Então, eu sugiro que vocês estudem, tenham conhecimento sobre o método, procurem alguém de confiança e acreditem que o DIU é maravilhoso, tá? Assim como todos os métodos que a gente discute. Basta vocês saberem o que vocês estão esperando e ir pro game aí para ver o que vai acontecer. E eu quero lembrar as médicas que este podcast é um programa para leigos, que vocês não podem estudar aqui, vocês têm que estudar no HV para Médicas, a nossa plataforma de saúde da mulher, onde a gente aborda assuntos sobre endocrinologia feminina e ginecologia. Isso aí, gurias. Jessi, amamos! Eu amei estar aqui de novo. Podem me chamar na terceira, e na terceira eu vou vir com música preparada. Ai, muito obrigada, tá? Foi maravilhoso estar contigo de novo. Amamos, muito bom. Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, Até tchau. mais, tchau, tchau.